Olá, gente querida, mais uma vez nós podemos chegar com um programa Cristo para os Povos, um programa da Igreja Missão da Última Hora, com a sua sede em Novo Hamburgo, na rua Taubaté, 363. Lá temos nossa igreja matriz, onde você é o nosso convidado a estar presente conosco. Temos nas terças, nas quintas, nos sábados e domingos os nossos cultos, né? E sempre no horário das 20 horas. E você é o nosso convidado especial para vir com a sua família, participar com a gente ali nos nossos cultos de intercessão, nossos cultos de ensinamento. Nós temos uma escola teológica que todas as segundas-feiras, no horário das 20 horas, a gente traz ali uma ministração muito forte. É uma escola que tem duração de 3 anos, mas é uma escola de um módulo rotativo, ou seja, as pessoas podem ir entrando à medida que tiverem condição de ingressar na escola e a gente vai formando depois as nossas turmas e nós temos esse curso com 20 módulos que vai ter duração de 3 anos, todas as segundas-feiras, lá na nossa matriz, né? Então, você quiser participar de um culto com a gente na Missão da Última Hora, uma igreja que está há 27 anos sediada ali e já passamos de 50, 60 congregações e o Senhor Deus tem nos abençoado e você é uma família que nós contamos com a sua presença, com sua visita. Venha estar conosco na rua Taubaté 363 em Novo Hamburgo. Deus abençoe. E fique ligado porque nós vamos trazer uma mensagem muito forte para o seu coração. Vamos falar uma palavra que eu tenho certeza que ela pode mudar a sua vida. Esta palavra que eu ministro aqui, ela é o poder de Deus. Nós não estamos aqui ministrando uma filosofia. Nós estamos falando do poder de Deus que transforma, que impacta a nossa vida. E na sua não será diferente. Depois desse louvor, nós vamos trazer uma mensagem para o seu coração. Fique aí. Irmão, você sabe o valor que tem uma alma? Jamais os recursos humanos poderiam pagar. O ouro, o dinheiro e a prata do mundo inteiro é pouco demais pro valor de uma alma poder comparar. Irmão, o valor de uma alma custou muito caro. É necessário sentirmos por ela imenso amor. Zelando, ensinando e orando e às vezes chorando. Devemos buscar todas as almas que Jesus comprou. Irmão, quantas vezes tem alma ao teu lado chorando, sofrendo e gemendo com fardo pesado de dor. Se ela chegar a perecer, você é o culpado. Tenhas cuidado, porque uma alma tem muito valor. Irmão, o valor de uma alma custou muito caro. É necessário sentirmos por ela imenso amor. Zelando, ensinando e orando e às vezes chorando. Devemos buscar todas as almas que Jesus comprou. Irmão, tu te lembra do ID do Mestre amado? Não foi
mais forte que Ele nos deu. Como podemos ficar com os braços cruzados se Ele de braços abertos por todos morreu? Irmão, o valor de uma alma custou muito caro. É necessário sentirmos por ela imenso amor, zelando, ensinando e orando, e às vezes chorando. Devemos buscar todas as almas que Jesus comprou. Irmão, você sabe o valor que tem uma alma. Meus queridos, eu gostaria muito que você me desse seu coração agora, tá certo? Eu sei que a gente às vezes tem dificuldade de ficar um pouquinho parado, preso para ouvir uma palavra, mas às vezes eu vejo as pessoas olhando filmes de 2 horas e será que a gente não consegue ficar 20 minutinhos aqui para ouvir uma palavra de Deus? Conseguimos, né? Então eu queria muito que você pudesse entender o que Deus, através de um homem chamado Josué, um grande capitão, um homem que ele foi servidor de Moisés. Moisés, vocês sabem, foi um dos maiores homens da humanidade. O texto de Deuteronômio 34:10 vai dizer que nunca mais se levantou em Israel homem como Moisés, com quem Deus falava face a face. Este homem, ele morre, não é? E então foi necessário que Josué sucedesse o seu governo, porque você sabe que Moisés, ele saiu do Egito levando o povo hebreu em direção até a Canaã. Eles vão caminhar durante 40 anos. Moisés não é o homem que vai introduzir Israel dentro dos termos da promessa. Ele vai conduzir, mas quem vai realmente, de fato, atravessar o Jordão, conquistar a terra, vai ser Josué. Josué era o moço da porta da tenda de Moisés. E chegou um dia em que o Senhor disse a ele: não te quero mais na porta da tenda, eu quero você dentro da tenda. Chegou o momento da sua promoção. E Josué, então, no capítulo 1, até o versículo de número 18, que são 18 versículos que compõem o capítulo 1, acho interessante que por 4 ocasiões, nesse curto espaço de tempo, por 4 ocasiões, Deus vai falar para Josué da importância da presença dele, da importância de que Deus seria com ele. Eu serei contigo, ser forte, ser corajoso, assim como eu fui com Moisés, eu vou ser contigo. Isto me chamou a atenção. Por quê? Porque havia muitas razões pelas quais Josué deveria temer, né? Eu quero falar sobre as atitudes de uma conquista, tá certo? As conquistas não caem no nosso colo. As coisas, eu vinha vindo para a gravação agora lembrando que tudo na nossa vida acontece com muita dificuldade. As coisas não vêm de graça para nós, não. Elas não caem no nosso colo. É necessário ter atitudes, ações, é necessário a gente estabelecer prioridades na nossa vida. Do contrário, a gente nunca vai conseguir realmente conquistar o que Deus tem para nós. E Josué, ele teve imensas dificuldades para poder tomar a posição dele, porque, primeiro, repito, ele teria que substituir o maior homem da história. Você sabe que andar na sombra de alguém é muito difícil. Você substituir uma pessoa falida, um fracassado, isso é fácil. Agora, você substituir um homem da envergadura que tinha Moisés, vamos combinar que tinha que ser muito difícil isso para Josué, não é? Segundo, ele teria que conduzir de 2 a 3 milhões de pessoas que estavam andando há 38 anos em círculo. Eles já vinham de 430 anos vivendo numa outra pátria. E agora estavam já quase 40 anos andando em círculos, não acostumados à conquista, não acostumados à vitória.
Então você trabalha com pessoas que já têm uma mente acostumada a fracasso. Isso é muito difícil de lidar. E o terceiro grande desafio, a terceira coisa que eu quero aqui enfatizar, é que Josué precisava estabelecer termos, promessas e herança para um povo que tomaria uma terra chamada Canaã, que não era uma terra desocupada. Na verdade, lá existiam já 7 povos inimigos, 7 povos que deveriam ser vencidos, que deveriam ser expulsos para que eles pudessem realmente tomar posse da terra. Então você perceba que tudo isso já é razão suficiente para você imaginar o que se passou no coração de Josué. Substituir Moisés, conduzir um povo de mente atrasada e conquistar uma terra com 7 povos já estabelecidos. Então só isso é o começo da gente começar a imaginar o que ele passou. Mas então Deus vai falar com ele, e uma das atitudes que o Senhor Deus vai falar para ele foi o seguinte: olha, no capítulo 1, versículo de número 1 e 2, o Senhor diz assim: Moisés, meu servo é morto, levanta-te agora e passa esse Jordão. A primeira atitude que Deus queria para ele é que eles estivessem em movimento, que eles se levantassem. Eles estavam 30 dias chorando a morte de Moisés. Chega de choro. É hora de tomar posição. É hora de estar em movimento. Eu estava ministrando essa semana em um culto nosso de ensinamento. Eu disse que uma das palavras-chave para mim é equilíbrio. Você percebeu um malabarista, você percebeu quando você anda de bicicleta, qual é a necessidade, qual é a razão pela qual você continua equilibrado? Não é estar em movimento? Quando você para o movimento, você cai. Então você quer manter equilíbrio, você não quer cair, se movimente. Só cai quem para. Tá certo? E aqui o Senhor disse para ele: eu quero que você esteja em movimento, quero que você mande que o povo marche. Segundo princípio que eu aprendo aqui, o Senhor diz assim: ó, todo lugar que pisar a planta dos vossos pés, eu vou dar a vocês. Ou seja, um primeiro princípio é eu estar em movimento. Um segundo princípio é eu estabelecer limites, eu saber que Deus me deu um território, eu saber que Deus ele colocou nos meus pés uma fita métrica e eu vou estabelecer um perímetro de domínio. E a terceira coisa que eu acho interessante é que o Senhor diz assim, ó, versículo 8, não se aparte da tua boca o livro desta lei, medita nele dia e noite. Aqui está um terceiro princípio que eu aprendo para uma conquista, tá bom? Para conquistar eu não posso estar parado, eu tenho que estar em movimento. Para mim conquistar, eu preciso saber que eu tenho um território a conquistar, eu tenho termos, eu tenho fronteiras a serem desbravadas, eu tenho territórios a serem ampliados, eu tenho que sair de dentro da minha tenda e ir para onde Deus quer que eu vá. E o terceiro princípio é que eles então tinham que ter a palavra de Deus no seu coração. Eles tinham que ter a palavra de Deus na sua boca, eles tinham que ter a palavra de Deus na sua mente, de dia e de noite, meditar nela, para que eles pudessem ter sucesso. Parece que a palavra sucesso ela é um pouco estigmatizada no meio evangélico, mas Deus quer o nosso sucesso. Deus quer nos dar sucesso, não é? E aí o quarto princípio que eu aprendo aqui é eu entender que Deus tem uma vitória estabelecida para a minha vida. Por quê? Porque no versículo de número 11, Deus vai dizer assim, ó, passai pelo meio do arraial e dizei ao povo, provei-vos de comida. Por quê? Porque dentro de 3 dias passareis o Jordão para ocupardes a terra que vos dá o Senhor vosso Deus, para possuirdes. Gente, isso aqui é extraordinário, isso aqui é tremendo, isso aqui impacta a minha vida e tem que impactar a sua também, com certeza. Por quê? Porque faziam quase 40 anos que este povo e este capitão estão aguardando esta palavra. Por quê, pastor? Porque durante todo esse período de quase 40 anos, Deus nunca havia dado uma data para eles de conquista. Nunca. E agora o Senhor está dizendo assim, ó, dentro de 3 dias, passareis o Jordão para possuires a terra. Ei, eu quero que você
Entenda esta mensagem de Deus para o seu coração. Primeiro, diante desse versículo, eu quero te dizer que a tua vitória está na agenda de Deus. A tua vitória está no calendário de Deus. A tua conquista está no calendário, na agenda, no cronograma, no programa, no script de Deus. Talvez não seja mais no seu. Talvez as pessoas que estão ao seu redor, elas estão dizendo que a sua vitória não é mais possível. Mas eu venho dizer que a tua vitória será possível. Deus tem uma data marcada para a sua vitória. Deus escreveu a sua história. Deus escreveu a tua vitória na sua agenda. Dentro de 3 dias passareis esse Jordão. Agora, interessante que quando Deus falou isso, eles levantaram um acampamento e sabe para onde foram? Eles foram se acampar a 2 quilômetros do Jordão esperando o momento certo. Ou seja, se Deus falou comigo, eu vou me aproximar da vitória. Eu vou me aproximar. E eles então se aproximaram. Aí Deus deu uma ordem. Você sabe que havia em Israel um objeto chamado Arca da Aliança. E esta arca era um caixote de madeira revestido de ouro. Dentro desse caixote havia uma vara, uma vara que era a vara de Arão, que simbolizava o sacerdócio aprovado dele, que havia florescido. Havia uma porção do maná, que não estava estragado, porque ele estava conservado pela presença de Deus ali dentro. E haviam também as tábuas da lei entregues a Moisés. E esta arca da aliança era o maior objeto da presença de Deus. Aí o Senhor disse, eu quero que os sacerdotes peguem a arca, coloquem no ombro e marchem em direção ao Jordão. O povo vai ficar 900 metros atrás, tá bom? O povo não vai dar opinião por onde os sacerdotes deverão passar, mas eles saberão por onde passar, eles vão conduzir a arca. Quando eles colocarem, encostarem o pé na margem do rio, aí sim o rio Jordão na sua cheia, porque o texto vai dizer que era no tempo da colheita. Isso quer dizer, é lá em Israel o tempo da primavera. E sendo o tempo da primavera, o Jordão na sua nascente, lá em cima, nos montes lá da Síria, ele vai passar pelo descongelamento e vai aumentar o seu leito, e por isso ele estava muito caudaloso, o rio. Estava realmente num tempo de cheia. E é exatamente aí que Deus disse, coloque o pé e o rio Jordão vai se abrir. E aí os sacerdotes vão caminhar pelo meio do rio, pelo meio deste caminho aberto, e no meio do rio eles vão parar com esta arca. E quando eles pararem com a arca, aí o povo vai passar por eles. E eles vão então chegar do outro lado, e até que o último hebreu passe, aí sim os sacerdotes vão seguir o seu caminho e vão passar para o outro lado do Jordão. Agora interessante, mas muito interessante mesmo, que quando a gente lê esta palavra de Deus, a gente vai entender no capítulo 3 e verso 16, o verso 13 já vai dizer assim, ó, assim que a planta dos vossos pés, os pés dos sacerdotes, que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, pousarem as águas do Jordão, elas serão cortadas, as águas que vêm de cima pararão e se amontoarão. Olha o versículo 16. Pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se num montão muito longe, lá numa cidade chamada Adã, que fica do lado de Zaretã, e as águas que desciam ao mar de Arabá, que é o mar salgado, foram de todo cortadas. Então passou o povo bem em frente de Jericó. Gente, quando a gente lê esses 2 versículos, o 13 e o 16, parece que a gente passa batido aqui e não percebe o grande princípio que existe aqui. Vamos fazer uma conjeturação agora? Vamos entender assim. O rio Jordão nasce lá em cima, nas montanhas, lá onde tem muito gelo, e ele vai descer esses montes e vai entrar ali pela região da Galileia, e vai chegar um dado momento que ele vai se transformar num grande lago, que nós conhecemos como o Mar da
Galileia, não é? Então, ou o mar de Tiberíades, que é o mesmo. Depois que ele vai andar uma extensão aí de 22, 23 quilômetros, esse imenso lago, ele vai tornar a se transformar num rio de novo. E aí este rio vai descer, vai descer, vai descer, vai passar por Jericó, e ele vai para uma região chamada região do Mar Morto. Esse Mar Morto é o ponto mais baixo do planeta. São mais de 400 metros abaixo do nível do mar. Este Mar Morto, ele tem talvez 10, 12 vezes mais salinidade do que os oceanos que nós conhecemos. Por isso que quando a gente chega no Mar Morto e você senta nas águas e lê um jornal e você não afunda, é porque a densidade das águas é tão grande que existe esse efeito único lá, que é você não afundar nessas águas do mar. Mas o que eu quero dizer é que esse Mar de Arabá é onde termina o Rio Jordão. Você imagine que um país, Israel tem o quê? Talvez 100 quilômetros na sua largura maior e 400 no seu comprimento maior. Então, é um país pequeno e só existe praticamente um único rio, que é o Rio Jordão. E este rio, ele vem, ele forma esse mar da Galileia, depois ele se transforma no rio de novo, e sabe onde vai parar essas águas tão preciosas? Vão parar no Mar Salgado. No mar, como diziam os antigos profetas e sacerdotes da Bíblia, o mar da maldição, porque lá não se cria nada, absolutamente nada. É um mar salgado. Agora, na travessia, Deus é tão tremendo que ele fez algo extraordinário que às vezes passa tão despercebido. Deus fez duas coisas com essas águas. E essas duas coisas que Deus fez com essas águas são as mesmas que ele quer fazer na sua vida. Você quer ver? Diz o texto que para eles passarem, Deus, longe deles, deteu as águas. Deus segurou as águas. Lá longe, onde eles não enxergavam. Tá certo? E depois as águas que passaram deles, por um período de tempo, Deus não permitiu que descesse ao Mar Salgado. Deus fez com que essas águas se espalhassem e fertilizassem a terra. Agora você quer entender o que isso quer dizer? É que o caminho de conquista que Deus tem para você, primeiro, você passa, porque Deus, longe, onde seus olhos não veem, está retendo águas, represando coisas que viriam contra você e que talvez impediriam você de passar. Deus está represando águas na sua vida para você passar. Segundo princípio que eu aprendo aqui, é que as águas, aquilo que passa por nós e acaba na maldição, Deus vai reter. Está entendendo? Por quê? Porque existe tanta coisa boa que nasce em você, que parte em você. Existem tantos projetos, tantos ideais tão bons em você, mas que quando você percebe, vai para a estagnação, vai para as profundezas, vai para a maldição, vai para onde não produz nada. Mas eu quero profetizar sobre a sua vida, primeiro, que o caminho que Deus tem para você, ele está aberto. E as águas de cima vão ser represadas, bloqueadas, para não derrubar você. E as águas que passam por você, os sonhos, os projetos, os ideais que você sonha, que você tem, não vão parar mais na estagnação. Elas vão, sim, em nome de Jesus, elas vão ser um instrumento de bênção para a sua vida. Tome posse dessa palavra. Você quer conquista? Ouça essa palavra e faça dela um princípio de vida para você. Amém? Esta é a palavra que eu tinha para o seu coração. Eu quero dizer que Deus está abrindo um caminho no meio das águas para você e Ele vai te abençoar. Eu quero orar pela sua vida, orar pelo seu ministério, pela sua família, pelos seus negócios, em nome de Jesus. Amém? Pai, no nome do Senhor Jesus, eu sei, Senhor, que eu estou ministrando essa palavra para pessoas que precisam, Senhor, precisam de uma vitória. Na agenda delas, no script delas, já não existe mais esta possibilidade. Mas eu, Senhor, sou ministro deste evangelho. E eu venho à luz desta palavra ministrar, eu venho pregar, eu venho proclamar, eu venho profetizar no nome de Jesus, Pai. Que o Senhor abra um caminho, que o Senhor retenha
as águas que vêm de cima e o Senhor abençoe as águas que vêm de baixo. Nós oramos nesse momento por cada vida, por cada pessoa, por cada família, por cada jovem, por cada um que está, Senhor, sintonizado nessa programação. Nós abençoamos e cremos na vitória no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Eu creio muito nessa palavra, mas eu creio mesmo nessa palavra. Eu quero que você tome posse dela, porque uma das razões pelas quais Josué foi conquistador é porque ele guardou o que o Senhor disse. No teu coração esta palavra, dia e noite, para que sejas bem-sucedido. Amém? Missão da Última Hora, chega ao fim de mais uma programação. Esse programa que nós denominamos Cristo para os Povos, que de fato é um nome também de um departamento nosso missionário, que mantém muitos missionários. E nós queremos dizer a vocês que é sempre uma alegria, um prazer muito grande poder tê-lo como ouvinte e saber que este programa tem servido de edificação e de bênção para a sua casa e para a sua família. Deus te abençoe, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre todos vós, hoje e sempre. Deus abençoe. Amém. E agora chega a hora de Pátria Nova Automóveis te surpreender com lindos veículos aqui na Pedro Adams Filho, número 3905. Já começando com uma bela mercadoria, uma linda Santa Fé para você. Olha só, um veículo para consumidor exigente, totalmente completo, montadora Hyundai que dispensa comentários. Airbag duplo, ar-condicionado digital, automático Tiptronic. Toda essa tecnologia e qualidade por apenas R$ 81.990. Tá barato demais? Vem pra cá! E agora eu quero que vocês prestem atenção nessa maravilha que eu vou apresentar aqui da Pátria Nova Automóveis. Um lindo Veloster, um teto solar 1.6, sensacional, dá só uma olhada. O veículo já com bancos em couro, rodas em liga leve, computador de bordo, sensor de estacionamento, sensor de chuva, toda essa maravilha por apenas R$ 61.990. É só aqui na Pátria Nova. E agora outra maravilha que a Pátria Nova Automóveis te oferece, o melhor lugar para você comprar em Novo Hamburgo. Uma BMW linda demais, um alto requinte para você de casa. Olha só, uma 328i. Do ano de 2012 por apenas R$ 154.990. E agora para você que quer economia na hora de comprar e na hora de passear, uma linda Palio Adventure do ano de 2013, dá só uma olhada. Um veículo com super espaço interno, completa com motorização 1.8, é para levar já tudo isso por apenas R$ 44.990. E agora uma das ofertas especiais da loja Pátria Nova Automóveis, olha só, um lindo Jetta para consumidor exigente, olha só. O veículo já com bancos em couro, automático, retrovisor elétrico, rodas em liga leve, airbag duplo e muito mais. Um veículo totalmente completaço para você. Tudo isso por apenas R$ 43.990. Tá barato demais. E agora mais um veículo de alto luxo que a loja te proporciona. Olha só que lindo esse carro. Uma BMW 320i. Prestem atenção nos detalhes desse carro. Bancos em couro em bege, automática, IPVA totalmente pago, rodas em liga leve, ABS, airbag, volante multifunção e muito mais. Veículo com apenas 50 mil quilômetros rodados. Tudo isso por apenas R$ 89.990. Corre pra cá. Então você conferiu muitas ofertas que a Pátria Nova Automóveis oferece para você. Pátria Nova Automóveis, que é uma empresa cristã. Tem ao meu lado o Elton Azevedo, ele que é proprietário da empresa. E Elton, para quem quiser conferir todas as oportunidades que a loja oferece, qual é o endereço de vocês? É a Avenida Pedro Adams Filho, 3905, no coração de Novo Hamburgo, no bairro Pátria Nova. Telefone para contato? É o 3594-1338. Pátria Nova Automóveis, o lugar de você realizar o seu sonho.